Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero fazer um comentário sobre esta Bíblia aqui, conhecida como a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a TNM, a famosa tradução do Novo Mundo. Será que essa tradução aqui, ela é uma péssima tradução? Bom, eu quero fazer aqui algumas considerações a respeito dela, que muitas pessoas ignoram e que muitas pessoas não sabem. E eu vejo aí muitas pessoas criticando ela de forma injusta. Porque se você quer fazer uma crítica a algo, você tem que ser justo. Justo em que sentido? Eu vou explicar aqui para você alguns pontos que eu vou frisar, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre a tradução do Novo Mundo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você queira estudar grego do Novo Testamento ou hebraico do Antigo Testamento, ou fazer um curso de teologia à distância, é só você ir aqui na descrição desse vídeo e pegar o meu WhatsApp, que você pode se comunicar comigo, beleza? E caso você queira entrar no meu grupo sobre traduções bíblicas e também sobre crítica textual do Antigo e Novo Testamento, é só você me chamar no WhatsApp ou deixar aqui o seu contato que eu vou adicionar você, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto que eu observo muito, né, que as pessoas criticam muito a TNM, é que muitas pessoas falam o seguinte: não, a tradução do Novo Mundo, ela é uma tradução adulterada. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque ela falta alguns versículos, né? Tem vários versículos que eles arrancaram. Só que essas pessoas que falam esse tipo de coisa, que a TNM arrancou esses versículos, eu nunca vi na minha vida essas mesmas pessoas criticando outras traduções que fizeram a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar a TNM em Mateus, capítulo 17, versículo 21, você vê que o verso 21 não tem. Mateus 18, 11 não tem. Mateus 23, 14 não tem. Marcos 9, 44 e 46 também não tem. E outros textos que eu poderia aqui frisar. Aí o pessoal fala, tá vendo? Ela foi adulterada. O problema é que eu tenho aqui a Bíblia judaica, que é essa aqui. Ela também não tem esses versos. Por que ninguém nunca criticou a Bíblia judaica por ter o mesmo ponto que eles tiraram aqui, também tiraram aqui? Por que ninguém fala da Bíblia pastoral, que também não tem esses versículos? O que falar também da Bíblia de Jerusalém, que também não tem esses versículos? Bom, se a TNM ela foi adulterada por não ter esses versículos, deveríamos também criticar todas essas traduções aqui. Só que eu não vejo ninguém criticando nenhuma dessas traduções. Eu poderia citar outras, como por exemplo a Bíblia do Peregrino. Essa Bíblia aqui, ela coloca esses textos em colchetes, colocando alguma dúvida sobre esses versículos. Se eu pegar o interlinear, feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, também não tem esses versículos. Se eu pegar o Novo Testamento grego da quinta edição revisada, também não tem esses versículos. Se eu pegar o Novo Testamento grego Nestle Aland, edição 28, também não tem esses versículos. Mas eu não vejo ninguém criticando esses textos aqui que eu citei por não terem esses versículos. Então, por que criticam apenas a tradução do Novo Mundo por este feito? O ponto é que a tradução do Novo Mundo, ela é baseada nos manuscritos mais antigos. Neste caso, se você olhar os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, eles não têm esses versículos. Então, logicamente, ela não vai ter esses versículos. Então, não é que eles arrancaram ou fizeram isso de propósito, é que o texto que ela segue não tem esses textos. Inclusive, todo esse material que eu apresentei a vocês. Então, o primeiro ponto é, ela foi adulterada, certo? Nesse sentido de arrancar versículos, né?
Só que essas pessoas ignoram todas essas Bíblias aqui, inclusive Novo Testamento grego, né, que também não traz aí esses textos. Bom, outro ponto está em versículos específicos, tá? Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: a TNM, ela também é adulterada na questão da tradução, certo? Só que quando eu vou olhar essas pessoas, a grande maioria nunca estudou grego na vida, né? Elas apenas repetem o que outras pessoas falam. Lembrando aqui, eu não sou testemunha de Jeová, certo? Eu sou trinitário, certo? Até os ossos, tá? Mas eu não gosto de injustiça, porque se essa aqui diz uma coisa que outra também diz, mas essa só é criticada, eu vejo aí algo injusto, certo? Então, vamos continuar. Aí muitas pessoas falam, lá em Tito 2,13, ela fez uma adulteração. Olha aqui como a TNM diz, ó. Ela fala assim: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Observe que ela coloca um do aqui. Ela coloca grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Para fazer uma distinção, o grande Deus é o Pai e o Salvador é o Filho. Se você pegar outras traduções como NVI e outras, a grande maioria mesmo, elas não colocam esse do. Elas falam grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aplicando tanto o título de grande Deus e Salvador a Jesus. Só que essa aqui não. Essa aqui ela aplica apenas o título de Salvador para Jesus. Então aqui essas pessoas comentam dizendo que a TNM adulterou. E neste caso ela não deveria ser usada. Bom, se a TNM ela não deve ser usada por causa disso, então eu vou levar em consideração também que a Bíblia do Peregrino, que é traduzida por um trinitário, logicamente, né, que é o Luiz Alonso Schockel, ela faz a mesma coisa em Tito 2,13. E aí? Por que eu nunca vi ninguém dizer que a Bíblia do Peregrino adulterou também? Olha só. Olha como ela traduz aqui, ó. Vou até ler para vocês, beleza? Tito 2,13 fala assim, ó: esperando a promessa feliz e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então veja que ela faz a mesma coisa, certo? Então, se essa aqui ela vai ser criticada, vocês também têm que começar a criticar a Bíblia do Peregrino, que fez a mesma coisa, certo? Ou seja, isso não é algo exclusivo da TNM, outras traduções também fazem, certo? Uma coisa é você não concordar, olha, eu não concordo com essa tradução, mas eu dizer que por causa dessa tradução eu vou jogar a Bíblia fora, é complicado, porque se for assim, a Bíblia do Peregrino não serve, tem que jogar fora também, né? Então, esses são pontos que eu analiso e que eu vejo que existe um preconceito apenas com a TNM. Se outra faz, tá tudo certo, ninguém briga, ninguém fala nada. Outra tradução que faz a mesma coisa em Tito 2,13, tá aqui, ó. A Bíblia judaica, né? A Bíblia judaica, ela faz a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tito 2,13 fala o seguinte, ó: enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento da nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah do nosso grande Deus e a aparição do nosso libertador, Yeshua, o Messias. Então, aqui ela faz também uma distinção das duas pessoas. Nunca vi ninguém criticar por causa disso, né? Então, esse texto aqui, uma coisa é você não concordar. Eu não concordo com a tradução que está aqui de Tito 2,13. Mas eu dizer que
ela é ruim por causa disso, eu teria que dizer que a Bíblia judaica também é ruim, a Bíblia do peregrino também é ruim, né? E aí, como é que fica aí esses pontos? Porque se eu vou criticar uma, por que eu não critico a outra que faz a mesma coisa também? Então tem muitos textos, certo? Que a TNM faz, que outras traduções também fazem. Não é nenhum, nem dois e nem três, são vários. Entende? Eu não concordo com a tradução de João 1:1. Não concordo. Um Deus, se o verbo era um Deus. Não concordo em hipótese alguma. Certo? Mas não é por causa de um verso que eu não concordo que eu não vou dizer que eu vou dizer que ela é uma tradução péssima. Que ela é ruim ou que ela é isso e aquilo outro. Tá? Muitos textos da TNM, ela é atestada como a melhor tradução. Observe, tem textos que na TNM ela é considerada uma melhor tradução por grandes gramáticos. Por exemplo, se eu pegar aqui o texto de Efésios, capítulo 4, versículo de número 9, tá? 4:9, fala o seguinte: ora, o que significa a expressão ele subiu, senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, a terra? Então nota que aqui está falando que as regiões mais baixas aqui do verso é a própria terra. Ou seja, Jesus estava no céu e ele desceu para as regiões mais baixas, que é a terra. Essa tradução aqui, ela é apoiada por A.T. Robertson, que é um dos maiores gramáticos aí do mundo, né? Claro, ele morreu já, mas ele tem o seu comentário do Novo Testamento em espanhol, que eu tenho aqui, e também a sua gramática em inglês. E vários gramáticos apoiam essa tradução aqui, certo? Falam que é a melhor tradução por alguns motivos, beleza? Então, eu não posso crucificar uma tradução porque eu não concordo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos, né? Para falar, né, que ela é uma péssima tradução. Outro texto, né? Atos 20 e 28. A TNM, ela acrescenta o termo filho, certo? Quando fala que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, entende-se que aquele Deus seria Cristo, e neste caso, Cristo seria Deus, né? Não o Pai. Deus num sentido de essência. Então, a TNM, ela faz o quê? Ela coloca filho, ela acrescenta o termo filho, falando que Deus comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho. E as outras falam que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Em grego, eu tenho como está nas outras traduções. Mas a TNM não é a única que faz isso. Se eu pegar aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, ela também faz isso. Ela acrescenta o termo filho ali. Por quê? Porque eles falam que, teologicamente, quem comprou a igreja foi o filho. Então, eles fazem um acréscimo teologicamente. Entende? E aí eles falam que a expressão sangue não pode ser aplicada a Deus, porque Deus não tem sangue, tá? E aí eles fizeram esse tipo de tradução. Se você pegar também a King James, faz a mesma coisa. E várias outras versões fazem a mesma coisa. E eu nunca vi ninguém criticar. Eu nunca vi ninguém chegar e dizer, olha, a tradução essa tradução aqui, ela adulterou tal texto, não usem. Nunca vi. Eu só vejo o pessoal falando da TNM que ela foi adulterada. Né? Então é complicado você fazer esse tipo de coisa. Então a minha visão sobre a TNM é: a TNM ela é uma boa tradução, sim. O ponto é, se você discorda de 5 versos, de 10 versos, de 100 versos traduzidos aqui, é uma coisa, tá? É um direito seu, você pode discordar sem problema nenhum. Inclusive eu discordo de muitos textos aqui.
Mas eu não posso crucificar a tradução inteira do verso 1 de Gênesis até o último verso do Apocalipse, porque eu discordo de umas 10 ou 20 traduções, né, de versículos, não é nem de capítulos. Então, quer dizer, eu estou pegando 10 a 20 versículos e julgando a tradução como um todo por causa de 20 versos, que às vezes não dá nenhum capítulo sequer, né? Então, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu gosto muito da TNM. Inclusive, tem muitos textos que foram aqui traduzidos que eu tenho como a melhor tradução, certo? Não só eu, como vários e vários estudiosos, gramáticos, especialistas na área. Entende? Então, eu não posso criticar a TNM, dizer que ela é uma péssima tradução, porque tem alguns versos que eu não concordo. Entende? Então, esse é o ponto. Se é como se fala, né? Aquele ditado: o pau que dá nas costas de Chico, dá em Francisco também. Ou é ao contrário, né? Que dá em Francisco, dá em Chico, enfim, eu não estou bem lembrado, né? Mas enfim, o ponto é esse, certo? Então, eu não posso criticar a tradução por esse fator aqui. Então, eu vejo ela como uma boa tradução, sim, uma excelente tradução em muitos pontos. Na grande maioria dos textos, ela é uma excelente tradução. Não é porque eu não concordo em certos textos, né, que eu vou crucificar aqui a TNM. Então, eu poderia citar aqui muitos textos que as pessoas falam que foi aqui adulterado, mas que estudiosos apoiam também, né? E até outras traduções também apoiam. Então, se você criticar a TNM, você tem que começar a olhar outras traduções também e começar a criticar. Coloca tudo no mesmo saco e começa a bater. Porque o que eu vejo é as pessoas pegando apenas ela e crucificando. Então, eu particularmente não faço esse tipo de coisa. Lembrando, eu não sou testemunha de Jeová, certo? Concordo com poucas coisas, mas neste caso aqui, eu não posso fazer esse tipo de crítica por causa de uma ou duas ou 10 ou 20 traduções de versículos, tá? Então, é basicamente isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que este vídeo aí tenha contribuído para alguma coisa. E se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E até o próximo vídeo.